Eis-me aqui novamente, através do canal da Verdade, tentando levar ao seu conhecimento como são feitas as maracutaias neste nosso Brasil, principalmente dentro da área política. Aliás, na área política, 90% é maracutaia. Podem escrever o que eu estou falando. Agora que está mudando, com essa nova presidência que nós temos hoje no Brasil, com um presidente que vem cumprindo o que prometeu em campanha. Aliás, eu votei na certeza de que isso seria realizado. E quero falar agora, já que eu estou falando em outros vídeos sobre as maracutaias políticas, sobre Caixa 2. Aliás, foi o grande recurso utilizado pelos políticos que foram atingidos diretamente pela Lava Jato durante essas últimas investigações e tal. Todos eles utilizavam, foi tudo Caixa 2. Por quê? Porque o crime de Caixa 2 é o mais leve de todos eles da nossa legislação política. O crime de Caixa 2, salvo engano, se não for denunciado antes de... eu agora não lembro direito quantos meses ele prescreve. Você não pode mais. Hoje, por exemplo, eu não posso denunciar um crime de Caixa 2 que aconteceu há 3 anos atrás. Não pode. Já prescreveu, já venceu. Então os políticos sempre se utilizam do recurso do Caixa 2, que não vai permitir que eles sejam punidos de uma forma mais efetiva. Mas por que eu quero falar sobre Caixa 2? Eu até, sinceramente, tenho medo de dizer isso, mas me parece que o pessoal do Ministério Público concordou com a utilização desse recurso para que as punições não fossem tão pesadas. Eu só posso imaginar isso porque tem coisas que qualquer leigo sabe. Por exemplo, vou explicar para você. Numa campanha, o candidato, qualquer que ele que seja, presidente, governador, prefeito, vereador, deputado, depois da convenção partidária, que normalmente é realizada hoje é 90 dias antes da eleição. Antes eram, se não me engano, 180, e agora são só 90. Aliás, depois de realizada a convenção, que define o nome ou dos candidatos, é que ele, então, definido na convenção o nome dele, ele vai abrir uma conta no Banco do Brasil específica para que sejam efetuados todos os depósitos e pagamentos de dinheiro de campanha. Então não tem como alguém falar, não, foi doação de campanha há 2 anos antes da eleição. Não tem como. Doação de campanha exige a abertura de uma conta depois de realizada a convenção, que atualmente é de 90 dias antes da eleição. Qualquer dinheiro entregue antes não é dinheiro de campanha. Não é. Mas eu fico espantado quando eu vejo as pessoas do Ministério Público silenciarem e não falar, não, gente, isso não é Caixa 2, nunca foi Caixa 2, isso aí é corrupção, é dinheiro de corrupção, é dinheiro para fazer patrimônio, é dinheiro para viajar para a Europa, é dinheiro para dar presente para filho, não é dinheiro de Caixa 2. Mas eu não sei porque até hoje eu não vi ninguém do Ministério Público abrir a boca e falar sobre isso. E isso é que deixa a gente triste. Eu não posso acreditar que esse pessoal do Ministério Público não tenha ou conhecimento ou alguém que entenda disso para orientá-los. Então, gente, vamos parar com essa história de Caixa 2, porque isso aí não existe. É tudo mentira. Agora, aproveitando o vídeo aqui, eu sempre falei agora num dos vídeos passados sobre o número de funcionários que existem hoje em prefeituras, em governos estaduais, até mesmo no governo federal. A gente está vendo aí o nosso presidente extinguindo funções. É claro, não tem mais lógica hoje,
você tem ministério, concurso ou nomeações para datilógrafo. Não existe mais máquina de datilografia, mas o cargo continua lá. Tem datilógrafo, tem não sei o quê. Então está cortando o que não existe. Não vai resolver. Não, tá, é muito bom. Não é só a parte física do corte, é a parte psicológica. É para o povo entender que acabou esse período de poder, principalmente nos governos petistas, onde a maioria era analfabeta, o cara falava, como é que eu vou contratar o cara se não tem nada? Não, fala que ele é datilógrafo. E aí contratava o cara como datilógrafo. Bom, isso está acabando, tal. Mas o problema de nomeações é que hoje as prefeituras estão inchadas. Aí vem, os custos subiram demais. Gente, tem uma lei da Rita Camata que as prefeituras não podem ter mais, algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, em torno de 60% do recurso, do dinheiro público comprometido com um pagamento salarial. E aí o que eles fazem? Terceirização. Vocês viram o ano passado, se não me engano, o Congresso aprovou a terceirização em todos os níveis, porque antigamente era só no nível secundário, ou seja, você podia terceirizar limpeza, equipe de limpeza, equipe de vigilância, mas, por exemplo, na saúde, você não podia terceirizar o tratamento médico, você não podia terceirizar. Aí o Congresso resolveu terceirizar. Por quê? Que como os quadros das prefeituras, do Estado e da Federação estão tudo já inchados, lotados, através da terceirização, que inclusive não tem nepotismo, na terceirização o deputado põe o filho, põe a mulher e tal. Na terceirização, por exemplo, a dona Petrobras tem cidade aí que tem um escritóriozinho de merda e tem 7 equipes de vigilância e 5 de limpeza. E de quem são as empresas? São empresas de diretores da Petrobras, de políticos. E aí a terceirização veio para poder aumentar. Então, além daqueles 60% de pagamento que é feito já no limite do funcionalismo público, aí entra a terceirização. E aí vai mais um tubo de dinheiro e não sobra para saúde, não sobra para arrumar, tapar a rua, o asfalto, consertar o asfalto, não sobra para isso tudo aí. Para vocês terem uma ideia, o Serviço Público Federal, na Federação Brasileira, são 600 mil funcionários. É muito? É muito. É demais? É demais. E desses 600 mil, 300 mil estão na educação, no Ministério da Educação. Para quê? Para fazer política ideológica. Não é para ensinar, porque o nível de ensino do Brasil é uma porcaria, uma droga. Aliás, eu vou falar mais no finalzinho desse vídeo aqui, um outro dado para você ficar esperto. Bom, então são 600 mil funcionários na rede federal. Agora vamos pegar a cidade do Rio de Janeiro, que vocês estão vendo lá o problema, que não está tendo dinheiro para pagar funcionário nem nada. A cidade do Rio de Janeiro tem 650 mil funcionários. E você pensa que é só lá? Não, isso é no Brasil inteiro. É São Paulo, é tudo quanto é cidade, é tudo desse jeito. É um número infinito de funcionários que corroem todo o dinheiro público. Aí você acha pouco? Então vamos lá. O Estado do Rio de Janeiro, porque tem funcionário público municipal, tem funcionário público federal e tem estadual. O funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro são 580 mil funcionários. Pô, o Estado, a Federação, o Brasil todo tem 600 mil. O Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, o Estado tem 580. E a cidade, 650 mil. É mole? Como é que você quer tocar um país desse para frente? Como é que você quer administrar um país desse? Não tem como, gente. E eu vou deixar só um recadinho aqui para você. Por essa razão, por ser tanta gente, tem alguns que ganham realmente verdadeiras fortunas, mas a grande maioria ganha pouco. E aí ela não tem condição de botar o filho em escola paga, privada, ela tem que botar os filhos na escola pública, ela não tem direito
a ter um plano de saúde, a tem que se valer do SUS. E aí o IBGE fez um levantamento que é válido até hoje. E foi um levantamento agora recente e tal. 95% dos pobres registrados e catalogados pelo IBGE são filhos de pobres. Por quê? Como é que o cara vai sair dessa condição? Ele não consegue dar uma educação para o filho dele, porque a escola pública é uma merda, é uma porcaria, se preocupa muito mais em transmitir conhecimento ideológico do que cultura, que a escola não é para dar educação, educação é pai e mãe, a escola é para dar cultura, para dar conhecimento. Então, aí o filho toda hora está faltando a escola porque ele adoece direto, tal, não tem saneamento básico. Então, tudo isso daí, gente, só vai ser consertado o dia que você que está me ouvindo agora partir para a luta. E quando eu falo partir para a luta, eu não estou falando para você matar ninguém, pegar em arma, não, não é isso não. Mas é você saber combater isso daí, denunciar na justiça, apesar que eu vou falar para você, não acredito muito em promotoria, em órgão público. Por quê? Porque os promotores, para começar, são pagos pelo Estado, mas as prefeituras é que pagam aluguel da casa, telefone, tal, é tudo pagado pela prefeitura. Então, se for uma denúncia de desvio de dinheiro público feita, por exemplo, para a promotoria de defesa do patrimônio público, não vai virar nada. Não vai virar nada. Então é onde eu falo para você, gente, tem que mudar muita coisa nesse Brasil. Mas muita coisa mesmo. Ou senão não vai resolver. Mas pode ter certeza do que eu estou falando. Já está mudando e vai mudar muito mais ainda. Principalmente com a nossa participação. Obrigado a todos e aguarde o próximo vídeo. Se você quiser colaborar, não é financeiramente não, se você quiser colaborar conosco através de assuntos que você deseja que sejam abordados, mande-nos, envie o seu recado, use o nosso e-mail, estamos aqui para isso. Obrigado, até a próxima edição.